Embora seja pobre, ele entrou em outro mundo usando o hack do nível 999. O anime desse vídeo se chama Gin no Guardian. Ele tem 2 temporadas e nesse vídeo vocês vão ver o resumo completo da primeira temporada. Se você curtiu o vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Enfim, agora chega de enrolar, né? E bora começar logo a resumir esse anime. A história se inicia com o nosso protagonista pobre que leva o seu computador em locais inusitados sendo intimidado. Ao ver que o garoto pobre não estava ligando para eles, os valentões resolvem pegar o gatinho do pobretão que se chama Suigin e jogar na piscina. Quando eles fazem isso, o protagonista pula na água para salvar o seu gato. Porém, por não saber nadar, ele acaba se afogando. Um tempo depois, o garoto acorda e fica feliz ao ver que o seu gatinho chamado Anchoi está bem. Enquanto terminava de limpar a piscina e conversava com um amigo, o Suigin descobre que ele foi resgatado por uma garota chamada Riku-Rei. Segundo o seu amigo, ela é a garota mais inteligente e bonita da escola. Ao ouvir isso, o cara acaba se lembrando da garota o salvando, e isso acaba deixando ele cheio de vergonha. Durante a noite, um casal que estava se pegando acaba se assustando com uma entidade. Porém, ela na verdade era o Suigin em mais um dos seus trabalhos. Ao terminar o trabalho, o protagonista ligou seu PC no poste e voltou a jogar. Dentro do jogo chamado Dungeon Century, o Suigin é um jogador lendário que derrota monstros absurdamente fortes usando equipamentos horríveis. Do nada, o Suigin vê uma garota em perigo no game. Ao perceber que os golpes das jogadoras são do elemento que deixam esse chefão mais forte, o Suigin vai até lá e derrota o monstro usando apenas ataques físicos. E quando a garota começou a agradecê-lo, a luz do Suigin foi desligada por conta de um mau contato da lâmpada. Para voltar a jogar, o Suigin começa a subir no poste para arrumar a luz. Nesse momento, a garota chamada Riku-Rei vai até a janela comentando sobre um jogador muito poderoso no jogo. Dessa maneira, os dois acabam fazendo aquele contato visual, que é rapidamente interrompido pela amiga da Riku-Rei, que atira um travesseiro no protagonista e o chama de pervertido. No dia seguinte, quando o Suigin estava realizando mais um trabalho nessa escola, ele acaba vendo a Riku-Rei jogando o jogo, e ao olhar o personagem dela, o Suigin descobre que ela é a garota que ele ajudou no game. Ao ver o pobretão admirando a Riku-Rei, o amigo do Suigin aparece e o lembra novamente que ela é a garota mais famosa da escola. E antes que o Suigin pudesse responder, o amigo dele simplesmente some. Um tempo depois, quando o Suigin estava jogando, ele recebe um pedido de amizade da Riku-Rei. Depois disso, ele passou a se divertir bastante jogando com ela. Porém, depois de muita diversão, a garota falou que queria conhecê-lo fora do jogo. Ao invés de ficar feliz com isso, o Suigin ficou triste, pois no mundo real, ele é um estudante pobre que faz vários bicos para se sustentar. Já ela é uma garota rica, inteligente e bonita. O Suigin pretendia continuar sendo apenas um amigo dela dentro do jogo. Porém, a notícia de que esse jogo está prestes a fechar ameaça a sua amizade. Triste, o Suigin começa a falar que esse mundo vai acabar. Enquanto isso, o criador desse jogo, que no caso é o pai da Riku-Rei, estava dando a sua filha um dispositivo com um novo jogo que realmente irá mudar o mundo. Do outro lado da tela, o Suigin estava realmente depressivo, não só pelo fato do game fechar, mas por não ter mais a oportunidade de conversar com a Riku-Rei. Durante a sua tristeza, o seu amigo chamado Hanshou tenta confortá-lo, mas isso não dá muito certo. Depois das aulas, o Suigin parte para o seu último trabalho. Porém, como o jogo iria fechar em uma semana, o protagonista leva o seu computador para o local que ele precisava limpar e se conecta ao jogo. Dentro do jogo, a Riku-Rei diz que deseja encontrar um certo item, e ele promete ajudá-la. Enquanto isso, um novo jogo supremo chamado Grave Buster estava sendo anunciado. Jogo esse que quanto mais você gasta, mais forte você fica. Depois disso, a semana se passa e o dia em que o Dungeon Century irá fechar chega. Dentro do jogo, um evento de fechamento e abertura do próximo game estava acontecendo. Enquanto isso, o Suigin estava a milhão em sua bike para terminar logo seus trabalhos. De um lado da tela, Riku-Rei estava curtindo suas últimas horas no jogo, e do outro lado da tela, o pai dela estava sendo atacado por uma ruiva armada. Do nada, várias pessoas no Dungeon Century são atacadas e têm seus itens roubados. E quando a Riku-Rei estava sendo pressionada por um monstro ladrão de itens, a cena acaba cortando para o Gin entrando no jogo. Infelizmente, ele demorou demais e a Riku-Rei teve seus itens roubados. Porém, a planta que ela estava segurando em sua mão era o item especial que iria conceder um desejo a qualquer jogador. No momento em que a planta se ativa, a Riku-Rei é levada pelo monstro e o Suigin acaba ficando com a planta. Desse jeito, a personagem da Riku-Rei é eliminada. Em seguida, o jogo fecha, pois já é meia-noite. Dessa maneira, o Suigin, que nem mesmo estava em casa, fica lá todo tristão em frente ao dormitório feminino. No dia seguinte, a Riku-Rei aparece e agradece o Suigin por ter jogado com ela por todo esse tempo. Em resposta, ele diz que não merece agradecimentos, pois ele não fez nada no momento crucial. Então a Riku-Rei pergunta se ele irá salvá-la da próxima vez no novo jogo, e ele diz que sim. No fim, o Suigin falou isso com tanta emoção que ele acabou quebrando o guidão da bike dele. Nesse mesmo dia, todos descobrem que o pai da Riku-Rei foi morto. Quando o Suigin descobre isso, ele sai correndo para ver a Riku-Rei, mas a garota estava lidando com o funeral do seu pai. Um tempo depois, enquanto assistia o noticiário, o Suigin vê a foto do pai da Riku e acaba tendo um flashback junto com ele. Quando o funeral termina, a Riku-Rei volta para o dormitório e se encontra com o Suigin. Nesse momento, ela pega o dispositivo do novo jogo que o pai dela criou e dá ao prota. Segundo a Riku-Rei, o pai dela a pediu para dar isso a ele.
dele. Depois de fazer isso, a garota revela não ser a filha biológica do Riku Yuki. Segundo a garota, ela na verdade foi adotada quando era mais nova. No meio da conversa deles, uma empregada aparece e diz que alguém deseja falar com a Rei. Então a garota desce para falar com a pessoa. O Grave Buster do Suigin inicia e mostra que a riqueza atual dele dentro desse jogo totaliza 10 bilhões. Do nada, uma mensagem do Riku Yuki começa a ser reproduzida. Ao mesmo tempo que isso acontecia, uma organização maligna estava se reunindo para falar sobre os bens do Riku Yuki. E a mensagem que o falecido deixou ao Suigin era que essa grana foi deixada ao Suigin para que ele e a Riku-Rei pudessem viver uma vida tranquila. A mensagem também diz que os verdadeiros pais da Riku-Rei foram mortos pelo inimigo. E foi só o Suigin ouvir sobre os inimigos que ele escuta a Riku-Rei gritando. Rapidamente, ele desce até ela e manda os caras a soltarem. Ao tentar lutar, o Suigin apanha. Então ele pergunta o valor da dívida que o pai dela tem com eles. Os caras dizem o valor e ele diz que irá pagar. Porém, o dinheiro que ele tem no jogo não pode ser convertido em dinheiro real. Ao descobrir isso, o Suigin fica triste e do nada ele escuta a Riku-Rei o agradecendo por ter tentado a ajudar. E mesmo não tendo o dinheiro necessário para ajudá-la, o Suigin vai atrás do carro dos caras usando a sua bicicleta. Irritados, os caras tentam fazer o Suigin morrer, mas o garoto sobrevive e continua indo atrás dele. Do nada ele encontra o carro que a Riku-Rei estava acidentado na rua. Perto do carro estava um cara segurando a Riku-Rei. Esse mesmo cara diz que irá esperar o Suigin no Grave Buster e some. Durante a noite, o Suigin volta para casa e fica se perguntando o que é esse Grave Buster que o tal do Riku Yuki criou. Nesse momento, uma mulher de cabelo verde spawna em cima dele, e quando o Suigin pergunta quem ela é, a mulher se chama de Twin Star e diz que respondeu ao chamado dele. Em seguida, ela envia o Suigin para dentro do Grave Buster. Nesse mundo, a mulher aparece caída e em seguida se transforma em duas coisinhas fofinhas. Daí, enquanto o Suigin tocava nela, uma coisa gigante aparece vindo da areia. Com medo, as duas bolinhas se transformam em estrelas e vão para o bolso do Suigin. Daí, quando a coisa gigante no deserto começa a falar com o Suigin, o Prota a ignora. Então a pirâmide diz que se o Suigin passar no seu teste, ela irá ajudá-lo a salvar a Riku-Rei. A missão que a pirâmide dá a ele é a de derrotar 3 sequestradores de túmulo que estão a atacando. Quando o Suigin aceita fazer isso, a pirâmide invoca a encarnação do deserto chamada Shostia. Feliz por ver o seu mestre, a encarnação do deserto o beija. Nesse momento, o Suigin se lembra das suas memórias com seu avô. Feito isso, uma porta se abre da pirâmide e de dentro dela sai o avô do Suigin. Depois que o velho se apresenta como dados que ele salvou dele mesmo antes de morrer, os inimigos aparecem para atacá-lo. Então o personagem principal recua para dentro da grande pirâmide. Lá dentro, o avô do Suigin o apresenta os controles da pirâmide. Ao tocar nos controles, a pirâmide acaba se transformando em um robozão. E mesmo com esse robozão aparecendo, os inimigos não recuam e conseguem até mesmo danificá-lo. Porém, o Suigin descobre uma pistola com a força de um grande canhão. Então ele manda Shostia mirar bem e disparar. Com o disparo feito, os inimigos se assustam, mas eles conseguem refletir o disparo. Em seguida, uma inimiga usa uma técnica para hipnotizar a Shostia e a forçar a atirar nas cartas de paus que a inimiga estava formando. Em seguida, o inimigo acerta o robozão deles com um ataque poderoso e depois colocam vários monstros para atacá-lo. No meio desses acontecimentos, o avô do Suigin acaba desaparecendo, pois ele era apenas alguns dados programados para dar a sua última mensagem ao seu neto. Ao ficar triste pela morte do seu avô, o Riku acaba despertando seu poder nesse mundo. Ao avançar para cima dos inimigos, eles rapidamente o identificam como um novo jogador, e de alguma maneira o Suigin consegue desviar o último disparo do grande robô para a direção dos inimigos. Depois de derrotar todos os inimigos, o Suigin agradece a Shostia por tudo, e no fim ela desaparece, pois o seu dever já havia sido cumprido. Em seguida, em um ambiente vazio, uma mulher atira no Suigin e ainda manda real pra ele falando que ela é a verdadeira primeira guardiã. O que a gente entende disso? Nada. No fim disso tudo, o Suigin acorda no mundo humano e a ferida no seu peito simplesmente some lentamente. Segundos depois, um homem entra em contato com o Suigin, fala algumas coisas e depois envia uma foto da Riku-Rei. Enquanto isso, dentro do jogo chamado Grave Buster, aqueles sequestradores de túmulo que foram derrotados pelo Suigin estavam roubando alguns jogadores. Já no mundo real, o Suigin estava tentando entender como o Grave Buster funciona. Por sorte, o seu amigo chamado Hanshou o leva até uma garota que entende como o jogo funciona. Dessa maneira, o Suigin entende que o jogo funciona através do dinheiro que é movimentado ali dentro, e como ele tem 10 bilhões, ele provavelmente é um dos mais fortes. Atualmente, a organização mais poderosa do jogo é composta por pessoas ricas que também roubam dinheiro e itens de outros jogadores. Felizmente, existe uma organização que vem lutando para proteger os jogadores, e além dessas organizações, existem os guardiões, e no meio disso tudo está o personagem principal como um dos mais fortes. E essa organização que vem lutando para proteger os jogadores é mostrada no episódio 10, quando um grupo de ladrões estavam roubando a grana e itens de alguns amadores. Do nada, aquela mulher que acertou o Suigin no peito aparece, e ao ser acertada por uma espada que suga os fundos daquele que tiver mais dinheiro, é mostrado que essa mulher é um dos poucos jogadores que tem bilhões investidos dentro desse game. Depois de acabar com o chefe de alguns sequestradores, a mulher diz que seu nome é Collector, e que ela pretende descer o cacete em todos os sequestradores. Depois de fazer isso, ela mete o pé em sua carroça. Já o líder desse grupo de sequestradores foi obrigado a deslogar do game, pois a sua grana acabou. No episódio seguinte, uma área com jogadores pobres é
mostrada. Lá, uma criança diz que irá fazer de tudo para ir até a próxima área. Um tempo depois, a história mostra que a Riku Rei foi obrigada a vestir uma roupa usada e logar no Grave Buster. Já a criança tentou entrar em um evento de iniciantes, mas esse jogo é tão pay to win que ela precisava pagar para participar. Por conta disso, o menor começa a fazer um parkour perigoso para chegar dentro da arena. A sorte do menor é que o Suigin aparece sendo carregado pela mina de cabelo verde. Daí o prota resolve assistir o torneio voando mesmo. Tudo isso para não ter que gastar nenhum centavo dos seus bilhões. Lá embaixo, 2 jogadores estavam lutando. O vencedor da batalha iria ganhar 10 milhões. Daí o menor, com toda a sua ganância, decide invadir o campo de batalha para ganhar dinheiro. Ao usar um item brilhante, ele faz a verdinha ficar cega e ela acaba soltando um Suigin e o menor no campo de batalha. A queda dos dois faz com que o jogador da magia de gelo fosse completamente eliminado. Daí, como a regra do jogo permite a invasão, os dois acabam tendo que lutar no lugar do cara que foi derrotado. Feliz, o menor pede desculpas ao Suigin e em alguns flashbacks é mostrado que esse menor pobre sempre se esforçou no game junto com a sua irmã. Porém, a garota ficou doente e por não ter dinheiro, ela acabou ficando em um hospital ruim. Por isso, o garoto deseja ganhar dinheiro no jogo para cuidar da sua irmã. Quando o flashback acaba, o menor tem suas habilidades diminuídas pela metade, e isso é tipo uma penalidade que os intrusos de um duelo recebem. Mesmo com seu poder diminuído, o menor parte para o ataque. E quando o Suigin descobre que o garoto está sacrificando as suas fotos preciosas com a sua irmã para atacar o inimigo, ele o para e diz que a irmã dele não ficaria feliz com isso. Para resolver o problema, o Suigin decide lutar no lugar do menor. Nesse momento, o apresentador vê que o rico Suigin é um jogador que nem mesmo fez o tutorial do jogo. Ao descobrir isso, o inimigo fica irritado e parte para o ataque. Então o Viking congela o Suigin e na hora da finalização, a garota do cabelo verde defende seu mestre. E quando os apresentadores tentam ver os dados dela, eles não descobrem nada. No meio da confusão toda, a cabelo verde decide mostrar sua verdadeira forma, mas isso dá errado e ela acaba se transformando nas coisinhas fofinhas. Nesse momento, o Viking acha ela muito fofa e a pega na mão. Daí o menor tira a verdinha da mão do inimigo e diz que os homens devem proteger as mulheres. Dito isso, a verdinha finalmente consegue fazer a sua transformação com asas divinas. Quando ela abre suas asas, o apresentador do torneio diz que a verdinha provavelmente é uma humanoide de rank alto. Foi só o apresentador falar isso que a verdinha foi lá e se transformou no dragão de Jade com 2 cabeças, uma besta quase invencível de rank S. Depois disso, o Viking é facilmente derrotado e o prêmio do torneio é dado ao menor. Ao conversar com a verdinha, o Suigin acaba sendo lembrado que ele deu dinheiro de verdade para o menor. Nesse momento, o Suigin se ajoelha no chão e fica triste. E a primeira temporada do anime termina assim, com ele deslogando do jogo.